Se você está assistindo isso, talvez já tenha começado a perceber que nem tudo está sob o seu controle. Observe a sua mente e me diga: quem está no controle? Você já tentou parar de pensar? Não por um instante, mas de verdade. Silenciar completamente a sua mente, sem pensamentos, sem imagens, sem qualquer tipo de diálogo interno. Então, tenta agora, por alguns segundos. Percebeu? Antes mesmo de você terminar de tentar, algo já surgiu. Um pensamento, uma lembrança, uma distração qualquer, como se a sua mente não precisasse da sua permissão para continuar funcionando. Ideias aparecem, sem que você peça. Frases começam a se formar, sem que você escolha. Memórias voltam, sem aviso. E mesmo quando você tenta parar, elas continuam vindo, uma, depois outra, e mais outra, como um fluxo que nunca desliga. Agora, observa isso com calma. Se você realmente estivesse no controle, você conseguiria escolher exatamente qual seria o próximo pensamento. Mas você não consegue. Você pode até influenciar, mas não pode impedir completamente. Então me responde: quem está escolhendo? Quem está gerando tudo isso dentro de você? Porque existe algo estranho aqui. Você observa, você percebe, você até tenta controlar, mas no fundo, parece que existe uma parte que simplesmente funciona sozinha, independente da sua vontade. E talvez esse seja o ponto que quase ninguém encara. Talvez você nunca tenha estado totalmente no controle. Talvez você esteja apenas assistindo a algo que já estava acontecendo antes mesmo de você perceber. A sua mente não para. Mesmo quando você não está pensando em nada, ela continua ativa, funcionando, processando, criando, como uma máquina que nunca desliga. Você não precisa mandar ela pensar. Ela simplesmente pensa o tempo todo. Pensamentos surgem, do nada. Ideias aparecem, sem aviso. Lembranças voltam, mesmo quando você não quer. E o mais estranho é que tudo isso acontece automaticamente, como se existisse um sistema operando por trás, tomando decisões, criando respostas, antes mesmo de você perceber. Agora, observa o seu dia. Quantas vezes você reagiu sem pensar? Quantas vezes respondeu sem escolher? Quantas vezes simplesmente seguiu o fluxo? A maioria das suas ações não são conscientes, são automáticas, padrões repetidos, comportamentos programados, respostas prontas. E você chama isso de decisão. Mas talvez você esteja apenas reagindo a algo que já foi definido antes mesmo de você perceber. E se isso for verdade, então a pergunta muda. Não é mais o que você pensa, mas sim quem está pensando por você. Você acredita, que decide, que escolhe, que controla, mas observa com calma quantas das suas decisões realmente foram pensadas e quantas simplesmente aconteceram. Você acorda, pega o celular, abre os mesmos aplicativos, quase no automático, responde, reage, age, sem perceber, como se tudo já estivesse programado. Hábitos se repetem.
Pensamentos seguem padrões, comportamentos se repetem, e você chama isso de escolha. Mas será que é mesmo? Ou você está apenas reagindo a impulsos, a estímulos, a padrões que você nunca questionou? O sistema não precisa te controlar, à força. Ele só precisa que você não perceba. Quanto menos você questiona, mais livre você acha que é. Mas no fundo, você está apenas seguindo o fluxo. E no momento em que você para e observa de verdade, algo começa a quebrar. A ilusão começa a falhar. E pela primeira vez, você percebe que talvez você nunca tenha estado no controle. Existe algo dentro de você que não reage, que não pensa, que não tenta controlar, apenas observa, em silêncio. Sempre esteve ali, mesmo quando você não percebia, enquanto seus pensamentos mudam, enquanto suas emoções vêm e vão, enquanto o mundo ao seu redor se transforma. Existe uma presença que continua intacta. Você pode perceber isso. Agora, fecha os olhos por um instante e observa. Não os pensamentos, mas quem está vendo eles. Existe algo ali que não tem forma, que não tem voz, mas está sempre presente. Você não precisa criar isso, porque isso já está aí. Antes de qualquer pensamento surgir, antes de qualquer decisão, antes de qualquer reação, esse espaço entre um pensamento e outro é onde você realmente está. E quando você percebe isso, algo muda. Você começa a ver que não precisa seguir todos os pensamentos, não precisa reagir a tudo que sente. Porque existe uma distância entre você e a sua mente. E nesse espaço existe liberdade. Se você não é os seus pensamentos, então você não precisa seguir todos eles. Você pode observar antes de reagir. Você pode perceber antes de agir. E nesse pequeno espaço entre o pensamento e a ação, existe algo raro: liberdade. Pela primeira vez, você não está sendo levado. Você pode escolher não reagir, escolher não repetir, escolher não seguir o mesmo padrão. Mas aqui está a parte que poucos aceitam. A maioria das pessoas nunca percebe isso. Elas continuam vivendo no automático, seguindo pensamentos, reagindo impulsos, repetindo padrões, sem nunca questionar, porque é mais fácil, mais confortável, não perceber. Mas você, se chegou até aqui, já começou a ver, e quando você vê, não tem mais como voltar completamente. Agora existe uma escolha: continuar no automático, ou começar a assumir o controle, não da mente, mas da forma como você responde a ela. Porque no final, não se trata dos pensamentos, mas de quem está observando. E talvez esse sempre tenha sido você.